Durante quase 2000 anos, os rolos de papiro carbonizados encontrados em Herculano permaneceram indecifráveis. O rio Eufrates, um dos rios mais importantes da história da humanidade, está secando. À medida que as águas recuam, algo surpreendente foi descoberto. E o que está sendo revelado em suas profundezas levanta questões que ninguém pode ignorar. Pergaminhos antigos, armas grandes demais para qualquer ser humano, e sussurros de algo que jamais deveria ser visto novamente. Será esta uma mensagem do passado, um aviso ou até mesmo a prova de uma profecia bíblica? Alguns acreditam que esta descoberta pode estar ligada aos anjos caídos, aos Néfilins, e às forças sobrenaturais aprisionadas sob a terra. Será este um sinal do fim dos tempos? Junte-se a nós enquanto desvendamos a chocante verdade por trás desta descoberta misteriosa. E se você acredita que Deus ainda fala hoje, deixe uma oração nos comentários, pois a fé pode ser a única coisa que nos prepara para o que está por vir. Há mais de 2000 anos, a Bíblia previu que este vasto rio, com 2.735 quilômetros de comprimento e 2 quilômetros de largura, secaria completamente. E quando isso acontecesse, algo terrível, algo horrível ocorreria. A Bíblia diz: "Então o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente, ou, em outras traduções, para que se preparassem os caminhos dos reis do nascente do sol." A Bíblia diz que quando essa barreira natural, quando o Eufrates secar um exército, os reis do nascente do sol começarão a marchar. Você sabia que o rio Eufrates era, na verdade, o limite do Jardim do Éden? E o rio Eufrates também era o limite dado a Abraão, quando ele recebeu uma porção de terra do Senhor. Portanto, lembrem-se disso, o rio Eufrates está localizado em uma área onde muitos dos eventos-chave da Bíblia aconteceram. Durante séculos sustentou civilizações, mas hoje o rio está recuando, revelando ruínas, túneis e terras há muito escondidas. Enquanto cientistas apontam para as mudanças climáticas e a construção de barragens, muitos acreditam que este momento carrega um significado mais profundo. Se essa antiga fronteira está desaparecendo, para o que ela está preparando o caminho, à medida que o outrora caudaloso rio Eufrates recuava, lentamente, algo inesperado começou a acontecer. Terras que permaneceram submersas por milhares de anos foram subitamente expostas ao ar livre. A princípio, eram apenas terra rachada, pedras espalhadas e fragmentos de estruturas esquecidas. O que começou como simples curiosidade, logo se transformou em uma descoberta surpreendente, capaz de abalar os próprios alicerces da história e da fé. Ao caminhar pelo leito do rio recém-revelado, um pequeno grupo de moradores locais notou um objeto incomum parcialmente enterrado em camadas endurecidas de lama e pedra. Era um jarro de barro selado, desgastado pelo tempo, mas ainda intacto. À primeira vista, parecia apenas mais uma relíquia de uma civilização antiga, talvez babilônica ou assíria. Mas ao removerem cuidadosamente o sedimento ao redor e o abrirem, o que encontraram em seu interior transformou a curiosidade em admiração. Dentro havia algo muito mais valioso do que ouro ou tesouro. Um pergaminho antigo perfeitamente preservado, apesar da passagem de incontáveis séculos. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente. Logo, arqueólogos, historiadores e estudiosos bíblicos chegaram atraídos pela possibilidade de que aquele não fosse um artefato comum. O que descobriram causou grande impacto tanto na comunidade acadêmica quanto na religiosa. O pergaminho, embora frágil, estava em condições notáveis. Seu material, fosse papiro pergaminho ou algo menos familiar, havia sido protegido pelo vaso de barro, de forma semelhante aos famosos manuscritos do Mar Morto descobertos nas cavernas de Qumran em meados do século XX. Mas o que realmente surpreendeu os pesquisadores foram as inscrições que cobriam sua superfície.
As marcas estavam escritas em uma escrita arcaica, possivelmente hebraico antigo, aramaico, ou até mesmo uma língua pré-diluviana perdida. Algumas palavras lembravam textos bíblicos, enquanto outras eram completamente desconhecidas. Poderia ser um documento sagrado há muito perdido. Análises posteriores revelaram passagens enigmáticas que insinuavam entidades sobrenaturais, profecias apocalípticas e conhecimento oculto, ecoando temas encontrados em antigos textos religiosos. Alguns pesquisadores especularam que o pergaminho poderia conter mensagens sobre os Néfilins, os anjos caídos ou até mesmo avisos divinos sobre o fim dos tempos. Espere um segundo. Clique no botão Gostei. Deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Muito bem, vamos continuar. Mas essa descoberta levou a uma questão ainda mais perturbadora. Por que um pergaminho como esse estaria enterrado sob o rio Eufrates? Uma explicação é que o pergaminho pode ter vindo originalmente de uma câmara oculta sob o leito do rio, com a baixa do nível da água. Estruturas. Há muito ocultas tumbas esquecidas, ruínas antigas ou cofres subterrâneos selados podem ter sido expostos pela primeira vez em séculos. Se o pergaminho tivesse sido guardado em um lugar assim, seu súbito aparecimento poderia ser simplesmente o resultado da erosão, revelando o que a história cuidadosamente ocultou. Sabemos que civilizações antigas, como os babilônios, sumérios e assírios, frequentemente construíam espaços subterrâneos para proteger escritos sagrados, relíquias valiosas e tesouros culturais. Portanto, é possível que este pergaminho tenha feito parte de uma coleção maior, um arquivo escondido sob a terra, aguardando silenciosamente por gerações. Se isso for verdade, a questão mais profunda não é mais apenas de onde ele veio, mas por que foi escondido. Foi colocado lá intencionalmente para proteger seu conteúdo da destruição. Foi perdido com o tempo soterrado por movimentos do solo e esquecido pela história. Ou foi deliberadamente selado, destinado a permanecer invisível até um momento específico. E se esse momento é agora, o que isso significa para nós, à medida que o Eufrates continua a recuar, mais do que apenas terra está sendo revelada. Camadas ancestrais de história, e talvez de significado, estão vindo à tona. Ao mesmo tempo, relatos de todo o mundo descrevem rios que estão ficando vermelhos, despertando tanto a curiosidade científica quanto a reflexão espiritual. Seriam esses eventos meros fenômenos naturais ou revelariam algo mais profundo? As Escrituras há muito associam água, julgamento e transformação. Algumas passagens falam de rios que mudam como parte de momentos históricos mais amplos. Momentos destinados a despertar, alertar ou revelar. Muitos rios ficaram vermelhos recentemente. Estranhos eventos têm ocorrido em todo o mundo. Numerosos rios misteriosamente ficaram vermelhos, levando cientistas e estudiosos religiosos a buscar respostas. Entre eles estão o rio Rímac, no Peru, rios em Lima, e o mais chocante, o rio Eufrates. A princípio, as explicações pareciam simples. Especialistas ambientais apontaram causas naturais, proliferação de algas, reações químicas ou poluição industrial. Sabe-se que certos micro-organismos, como as algas vermelhas, criam o que se chama de maré vermelha, liberando pigmentos que descolorem a água e, em alguns casos, toxinas prejudiciais, tanto à vida selvagem quanto aos seres humanos. Em regiões costeiras, esse fenômeno vem sendo estudado há décadas, mas a situação se torna mais complexa quando ocorrências semelhantes aparecem em rios de água doce, longe das condições típicas em que essas algas prosperam. Ao longo das Escrituras, a água é mais do que um elemento físico. É um símbolo de vida, pureza e sustento. Quando a água é perturbada, quando se transforma, torna-se
Quando a água se torna imprópria para consumo ou perde sua qualidade vital, muitas vezes carrega uma mensagem mais profunda. Um dos primeiros exemplos aparece no livro do Êxodo. Como está escrito em Êxodo 7:201, todas as águas do Nilo se transformaram em sangue. Os peixes do Nilo morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não podiam beber sua água. Este não foi apenas um evento físico. Foi um momento de despertar um confronto entre o poder humano e a autoridade divina. Uma imagem semelhante aparece novamente no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 16:4 está escrito: O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Aqui o simbolismo se expande de uma única nação para uma escala global, sugerindo não apenas um evento isolado, mas um momento mais amplo de ajuste de contas. Este versículo se refere a uma das 7 taças da ira de Deus. Pragas sobrenaturais que serão derramadas sobre a terra durante o fim dos tempos. Diferentemente das pragas bíblicas anteriores, que afetaram apenas partes do mundo, os julgamentos ousados em Apocalipse significam um castigo global, indicando os estágios finais do julgamento divino antes do retorno de Cristo. Com o Eufrates atualmente passando por secas históricas e partes dele secando, alguns observadores de profecias afirmam que isso, juntamente com as águas avermelhadas, é uma clara evidência de que as advertências bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Se os relatos recentes de rios avermelhados forem de fato o cumprimento do terceiro julgamento ousado, o que acontecerá a seguir? De acordo com o livro de Apocalipse, a ira divina se intensificará, levando a consequências catastróficas para a humanidade. Esses eventos não serão incidentes isolados, mas parte de uma reação em cadeia a cada julgamento mais severo que o anterior. Após a terceira taça, que transforma os rios e nascentes em sangue, a Bíblia adverte sobre um julgamento ainda mais terrível. A quarta taça escreve o apóstolo João. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que o sol queimasse os homens com fogo. Eles foram queimados pelo calor intenso e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram nem o glorificaram. Apocalipse 16:89. Esta passagem descreve um aumento insuportável nas temperaturas globais, onde o próprio sol queimará as pessoas, causando sofrimento em uma escala inimaginável. Espere um segundo clique no botão Gostei. Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Muito bem, vamos continuar. À medida que o leito do rio continuava a rachar sob as águas do Eufrates, o que emergiu em seguida parecia menos história e mais uma pergunta à espera de resposta. Meio enterrada sob camadas de lodo endurecido e pedra, os moradores locais descobriram algo inesperado: uma espada antiga. À primeira vista, parecia bastante corroída, desgastada por séculos de tempo e pressão. Mas à medida que era cuidadosamente desenterrada, sua verdadeira natureza se tornou clara. Esta não era uma arma comum. A lâmina era excepcionalmente grande, muito mais longa e espessa do que qualquer espada típica das civilizações conhecidas da região. Sua estrutura não correspondia aos modelos padrão catalogados pelos arqueólogos. Até mesmo seu equilíbrio e proporções sugeriam que não fora feita para uma mão humana comum. E foi aí que começaram as especulações. Os rumores se espalharam rapidamente. Seria isso algo mais do que um artefato? Poderia estar ligado a uma história contada há milhares de anos. Para muitos, a mente imediatamente se voltou para uma das batalhas mais conhecidas registradas nas Escrituras, o encontro entre Davi e Golias. Em 1 Samuel 17,
Golias é descrito como um guerreiro imponente, uma figura que inspirava medo em exércitos inteiros. Enquanto soldados experientes hesitavam, foi um jovem pastor Davi quem se apresentou não com armadura ou armas, mas com fé. Como as Escrituras relatam, Davi declarou que a batalha não pertencia ao homem, mas ao Senhor. Com uma única pedra, ele derrubou o gigante. E então, num instante simbólico e decisivo, ele tomou a própria espada de Golias e a usou para completar a vitória. Aquela espada se tornou mais do que uma arma. Tornou-se um símbolo de como a força pode ser superada pela fé. De como aquilo que antes representava medo pode se tornar um testemunho de libertação. Portanto, quando uma espada enorme e inexplicável aparece em um lugar como o Eufrates, longe das colinas de Israel, isso naturalmente levanta questionamentos. Teria sido transportado através de regiões por meio de guerras e conquistas, teria sido tomado como espólio de guerra, perdido em batalha ou escondido durante períodos de exílio. Ou será simplesmente mais uma peça da história à espera de ser compreendida por meio de um estudo cuidadoso? Ainda não há respostas claras, mas talvez o significado mais profundo não esteja em provar o que a espada é, mas em lembrar o que ela representa. Porque a história de Davi e Golias nunca foi apenas sobre a queda de um gigante. Foi sobre confiança, coragem e a força silenciosa que vem da fé em Deus. E talvez seja essa a parte da história que devemos redescobrir hoje. A descoberta da enorme espada sob o rio Eufrates, que estava secando, fez mais do que despertar curiosidade arqueológica. Abriu uma questão mais profunda sobre a natureza daqueles que podem ter empunhado tal arma. Seu tamanho e estrutura incomuns sugerem uma força além da capacidade humana comum, levando alguns pesquisadores e historiadores a revisitar um dos temas mais misteriosos das escrituras antigas, os Nefilins. De acordo com o relato bíblico, os Nefilins são apresentados pela primeira vez em Gênesis 6:4, como seres que existiram em uma época de grande corrupção moral e espiritual. O texto os descreve como descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens, uma expressão que tem gerado séculos de reflexão e debate teológico. Eles eram os heróis da antiguidade. Homens de renome afirma. A passagem, figuras lembradas não apenas por seu tamanho, mas também por sua influência e poder. À primeira vista, isso pode parecer uma história distante e simbólica. Mas à medida que a narrativa das Escrituras se desenrola, vestígios desses seres excepcionalmente grandes e formidáveis reaparecem. Em Números 13:33, quando os espiões israelitas entraram na Terra Prometida, relataram: "Vimos ali os gigantes. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos." Essa não era apenas uma linguagem poética. Refletia medo, percepção e o encontro com algo que parecia estar além da escala humana. É aqui que a conexão com Golias se torna significativa. Descrito em 1 Samuel como um guerreiro imponente, Golias servia como um lembrete de que a presença de gigantes não desapareceu completamente após o dilúvio. Alguns estudiosos sugerem que ele pode representar um remanescente, uma continuação, ainda que limitada, daquela linhagem anterior descrita em Gênesis. Contudo, além do tamanho físico, a história dos Nefilins carrega uma mensagem mais profunda. Ela fala sobre limites ultrapassados pela humanidade que se desviou da ordem originalmente estabelecida por Deus. No contexto mais amplo de Gênesis, esse período leva diretamente ao relato do dilúvio. Um momento não apenas de julgamento, mas também de recomeço e renovação. Assim, quando descobertas modernas, sejam artefatos, vestígios incomuns ou estruturas inexplicáveis, parecem ecoar essas descrições antigas,
Elas convidam à reflexão em vez de conclusões. Seriam elas evidências de algo que um dia foi real e agora se perdeu no tempo? Seriam elas lembretes de histórias destinadas a ensinar, advertir e guiar? Ou serão simplesmente parte da busca contínua da humanidade para compreender o seu passado? Seja qual for a resposta, o valor duradouro desses relatos reside não no medo, mas na consciência. Eles nos lembram que a história, a fé e a experiência humana estão profundamente interligadas e que, às vezes, o que é descoberto na Terra também revela questões no coração. A questão dos Nephilims não termina com gigantes antigos ou civilizações perdidas. Ela nos leva diretamente a algo muito mais profundo e muito mais perturbador. Se esses seres estavam ligados a anjos caídos, então a história não se resume mais apenas à história. A questão passa a ser o mundo invisível que ainda nos rodeia. Pois as Escrituras não descrevem simplesmente os Nefilins como uma anomalia do passado. Elas apontam para um conflito mais profundo que continua além do que o olho humano pode perceber. À medida que a narrativa passa de gigantes como Golias para as origens de sua existência, a atenção se volta para a fonte, os próprios anjos caídos. Segundo o relato bíblico, esses não eram seres comuns. Eles faziam parte da ordem divina, entidades espirituais que escolheram a rebelião em vez da obediência. Suas ações não afetaram apenas a si mesmos, elas alteraram o curso da humanidade. E é aqui que o Eufrates entra na história novamente, não apenas como um rio, mas como uma fronteira. No livro do Apocalipse, uma das passagens mais marcantes descreve um momento diferente de qualquer outro nas Escrituras. Libertem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E eles foram libertados para esta hora, dia, mês e ano exatos. Esta não é apenas uma linguagem simbólica. Ela carrega o peso do tempo, do propósito e da restrição. Esses seres são descritos como presos retidos até um momento preciso na história. Esse detalhe, por si só, convida à reflexão. Por que tal poder seria restringido? E o que significa que sua libertação está ligada a um momento específico? Alguns escritos antigos, incluindo o livro de Enoque, referem-se a figuras semelhantes como vigilantes seres que desceram, intervieram e foram posteriormente julgados. Embora não façam parte do cânone bíblico de todas as tradições, esses relatos ecoam o mesmo padrão: rebelião, corrupção e eventual confinamento. Visto sob essa perspectiva, o Eufrates torna-se mais do que geografia. Torna-se uma linha, um limiar entre o que é retido e o que é permitido. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6:12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O conflito descrito aqui não é travado com armas visíveis. É de natureza espiritual, sutil, persistente e profundamente ligado à condição humana. Assim, quando eventos modernos, rios secando artefatos desenterrados e fenômenos inexplicáveis parecem convergir em lugares como o Eufrates, eles naturalmente levantam questões mais profundas. Seriam esses simplesmente desenvolvimentos naturais compreendidos pela ciência e pelo tempo? Ou seriam lembretes de uma história maior, na qual o físico e o espiritual estão mais conectados do que muitas vezes percebemos? A Bíblia não nos pede para temer essas questões. Ela nos convida a estar atentos. E talvez a questão mais importante não seja o que está sendo revelado sob o rio, mas o que ele está revelando dentro de nós. A ideia de forças invisíveis sendo contidas sob o rio Eufrates leva naturalmente a uma questão mais profunda: o que acontece quando a própria barreira começa a desaparecer? Porque nos últimos anos, o que antes era um conceito teológico distante assumiu uma dimensão física visível. O rio não é mais o mesmo. Imagens de satélite, relatórios ambientais e relatos de testemunhas oculares apontam para a mesma realidade.
O Eufrates está diminuindo constantemente, suas águas rareando seu leito ancestral, cada vez mais exposto. Em um primeiro momento, a explicação é clara. Mudanças climáticas, a construção de barragens a montante e décadas de má gestão hídrica contribuíram para esse ressecamento gradual. Essas são causas mensuráveis e observáveis, parte de um padrão ambiental mais amplo que afeta regiões em todo o mundo. No entanto, para muitos observadores, a questão não termina aí, porque a própria imagem é impressionante. Um rio que outrora definiu as fronteiras das civilizações, agora recuando. Uma paisagem que guardou segredos por milênios, agora se revelando. E ao fundo dessa cena que se desenrola, uma passagem do livro do Apocalipse continua a ecoar. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para preparar o caminho para os reis do Oriente. Este versículo tem sido estudado por séculos, frequentemente interpretado simbolicamente, às vezes literalmente, mas sempre com um senso de expectativa. O ressecamento do rio não é apresentado como um evento isolado. É descrito como preparação, um momento que abre caminho para algo maior, algo que ainda está por vir. Na história bíblica, Deus frequentemente age por meio do tempo. A travessia do Jordão, nos dias de Josué, exigiu que as águas se separassem para que o povo pudesse prosseguir. O Mar Vermelho, na época de Moisés, não se abriu aleatoriamente, mas em um momento preciso de libertação. Em cada caso, mudanças físicas no mundo natural marcaram o desdobramento de um propósito mais profundo. Será que o Eufrates está funcionando de maneira semelhante não como uma declaração, mas como um sinal? Para alguns, a conexão é convincente. A ideia de que o declínio do rio possa estar alinhado com a linguagem profética sugere não apenas uma mudança ambiental, mas uma espécie de linha do tempo que se desenrola gradualmente, passo a passo. Outros permanecem cautelosos, enfatizando a importância de não tirar conclusões precipitadas e de respeitar a complexidade tanto da ciência quanto das escrituras. Contudo, talvez o valor resida não na certeza, mas na consciência. Porque seja vista por uma lente científica ou espiritual, a mensagem carrega um fio condutor comum à preparação. O ressecamento de um rio pode não definir por si só um momento histórico, mas pode suscitar reflexão. Isso pode nos levar a questionar não apenas o que está acontecendo no mundo, mas também como estamos reagindo a isso. A ideia de preparação conduz naturalmente a um padrão mais profundo, um padrão que as próprias Escrituras nos convidam a reconhecer. Porque a Bíblia não apenas descreve eventos, mas revela ciclos, momentos da história que reverberam, repetindo-se na forma mesmo que não nos mesmos detalhes. E talvez um dos padrões mais impactantes seja encontrado nas próprias palavras de Jesus. No Evangelho de Mateus, ele nos dá uma advertência, que é ao mesmo tempo simples e profunda. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Para entender o que isso significa, precisamos retornar àqueles tempos antigos, não apenas como uma história, mas como uma condição do mundo. Em Gênesis 6, a terra é descrita como repleta de violência, corrupção e confusão moral. Os corações humanos haviam se voltado para dentro, afastando-se de Deus e voltando-se para desejos egoístas. Mas além do comportamento humano, há também uma camada misteriosa naquela época. A presença de seres que nunca deveriam ter existido, os Néfilins, conecta-se ao relato anterior dos anjos caídos. Não se tratava apenas de uma crise de ações, mas também de limites sendo ultrapassados. E no centro dessa narrativa está Noé não como um homem de poder, mas como um homem que permaneceu fiel em um mundo que havia perdido o rumo. Enquanto tudo ao seu redor caminhava para o caos, ele construía passo a passo.
algo que outros ainda não conseguiam compreender. A arca não era apenas uma estrutura de sobrevivência. Era um ato de confiança construído em uma época em que ninguém mais acreditava que um dilúvio estava por vir. Essa história carrega uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Quando Jesus se refere aos dias de Noé, ele não está apenas apontando para o julgamento. Ele está apontando para a consciência, para a diferença entre aqueles que reconheciam o momento em que viviam e aqueles que não reconheciam. Observando o mundo atual, alguns veem ecos dessa descrição antiga. O rápido crescimento tecnológico, a crescente incerteza moral e uma sensação de desconexão espiritual tornaram-se parte da vida moderna. A informação circula mais rápido do que nunca. No entanto, a clareza muitas vezes parece mais difícil de encontrar. O poder se expande, mas a confusão também. Isso significa que a história está se repetindo da mesma forma. Não necessariamente, mas sugere um padrão familiar, no qual a humanidade, mais uma vez, se vê diante da tensão entre progresso e propósito, conhecimento e sabedoria. E talvez esse seja o cerne da advertência. Porque se os dias de Noé foram definidos não apenas pelo que acontecia, mas por como as pessoas reagiam, então a questão não é mais sobre o passado ou o futuro. Passa a ser sobre o presente. Em um mundo cheio de ruído, valores mutáveis e mudanças constantes, o que significa permanecer firme, consciente e fiel? Essa pergunta, o que significa permanecer fiel em um mundo em constante mudança, naturalmente nos leva à própria natureza de Deus. Porque se tudo ao nosso redor muda, então o fundamento da fé deve estar alicerçado em algo que não muda. As Escrituras afirmam consistentemente essa verdade. No livro de Malaquias está escrito com clareza e autoridade: porque eu, o Senhor, não mudo. Essa declaração fundamenta toda a narrativa bíblica. O caráter de Deus, sua justiça, sua misericórdia, sua santidade permanecem constantes através das gerações, inalterados pelo tempo ou pelas circunstâncias. E, no entanto, há outra dimensão revelada nas Escrituras, uma dimensão profundamente relacional. Em Gênesis 6:6, lemos uma frase marcante: isso lhe causou profunda tristeza. Esta não é a linguagem de um criador distante ou indiferente. É a linguagem da tristeza da resposta do relacionamento. Quando a humanidade se voltou para a corrupção nos dias de Noé, Deus não mudou em sua natureza, mas a condição da humanidade mudou a experiência que ela tinha dele. É aqui que muitos leitores se debatem com a ideia de Deus se arrepender. Mas em seu significado mais profundo, isso não sugere erro ou incerteza. Reflete luto, uma resposta emocional a um relacionamento rompido. Assim como um pai amoroso sente dor quando um filho escolhe o mal, as Escrituras descrevem Deus respondendo às ações humanas dentro de um relacionamento de aliança. A história de Nínive no livro de Jonas oferece outra perspectiva. Quando o povo se arrependeu de suas más ações, Deus reteve o julgamento não porque seu caráter mudou, mas porque sua misericórdia sempre fez parte de quem ele é. Portanto, embora o mundo ao nosso redor possa parecer instável, ecoando padrões do passado, esta verdade permanece firme. Deus não muda, mas nosso relacionamento com ele pode. E talvez seja aí que reside o verdadeiro convite. Não em tentar decifrar cada sinal, mas em compreender o coração por trás deles. Quando paramos para observar tudo em conjunto, o ressecamento do rio Eufrates, o surgimento de artefatos ocultos, o ressurgimento de temas antigos e a crescente sensação de inquietação entre as nações, um padrão começa a se formar. Não se trata de um evento isolado, mas de vários acontecendo simultaneamente. A natureza se transforma, a história ressurge, as questões espirituais retornam e a própria humanidade parece estar numa encruzilhada.
A Bíblia sempre apontou não para um único sinal, mas para uma convergência. No Evangelho de Lucas, Jesus falou de um tempo em que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia e perplexidade entre as nações. Lucas 21, 25 a 26. É uma descrição não apenas de uma perturbação física, mas também da incerteza humana. Um mundo em busca de respostas, mas sem saber onde encontrá-las. E talvez seja isso que torna este momento tão significativo. Não se trata simplesmente do que está acontecendo ao nosso redor, mas de como tudo parece se alinhar. Se antigos avisos estão ressurgindo porque agora, se o rio revela o que antes estava oculto, o que virá a seguir? Se a história, as escrituras e a realidade presente começam a ecoar os mesmos temas, devemos reconhecer algo mais profundo. Contudo, mesmo nessas questões, as escrituras oferecem algo maior do que o medo. Elas oferecem direção. Porque o plano de Deus nunca se desenrolou no caos, mas sim no tempo certo. Desde os dias de Noé até as promessas cumpridas por meio de Jesus Cristo, cada momento trouxe consigo tanto advertências quanto convites. Não para entrar em pânico, mas para despertar. Não para especular, mas para preparar o coração. Portanto, onde quer que você esteja agora, reserve um momento não apenas para observar o mundo, mas para refletir interiormente. Obrigado por ter ficado até o final. Se esta mensagem despertou algo em você, não a ignore. Permaneça atento. Mantenha o discernimento. Acima de tudo, permaneça perto de Deus. E que o Senhor o guie e o proteja, e lhe dê paz a cada passo adiante. Amém.